O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, chegou o tempo do Advento. Esse tempo de preparar o nosso coração para o Natal do Senhor, o nascimento de Cristo, fazer a memória do seu nascimento. Mas preparar mais ainda para a sua segunda vinda definitiva, para vir a este mundo, para levar aqueles que vos pertencem, aqueles que assim estiver vigilantes, guardando a fé, atento a todas as coisas, deixando de lado os pecados, que levam a afastar de Deus, e está com o coração voltado para Deus. Viver um tempo de paz, como nós vimos na profecia de Isaías, que deixarão as armas da destruição e transformará em instrumento de trabalho, para que pelo trabalho possa assim ter vida e as pessoas ter vida e a mudança. E Jesus fala que a segunda vinda do Senhor vai ser parecido como no tempo de Noé. O que aconteceu? Noé estava preparando, construindo a arca, porque ia chegar o dilúvio. As pessoas estavam casando, aproveitando a vida e também não se importava com o que Noé estava fazendo, não acreditaram e foram viver a vida e foram pegos de surpresa com o dilúvio. Assim é nesses tempos agora, para a segunda vinda do Senhor, em que muitos estarão assim distraídos nas suas coisas, e com as coisas com as coisas do mundo e vivendo de forma errada. E assim serão pegos de surpresa. Aí Jesus fala 2 pequenas parábolas de que 2 homens estarão no campo trabalhando, um será deixado, um será levado. 2 mulheres estarão assim trabalhando no moinho, um será levado e será deixado. O que significa que essas pessoas estarão assim? Porque nem todas as pessoas na humanidade vai estar voltado o coração para Jesus e buscando as coisas de Deus. Pode estar no mesmo lugar, mas com o coração e o pensamento, a forma de viver a vida, assim, diferente dos planos que Jesus veio anunciar para nós, para a salvação. Então, aqueles que serão deixados serão aqueles que não buscaram viver a sua fé, não se converteram, não buscaram as coisas de Deus e foram pegos assim de surpresa. E para que nós não seja pegos de surpresa, que nós assim estejamos preparados, atentos. Como Jesus falou que se o dono da casa soubesse que era o ladrão e que dia viria, com certeza não sairia de casa, estava lá esperando, porque assim percebendo que teria alguém em casa, a pessoa não queria arrombar a sua propriedade. Então nós não sabemos em que dia, quando o ladrão vai vir. Ele aproveita a oportunidade quando as pessoas estão distraídas quando viajam. Assim será a vinda do Senhor. As pessoas estarão distraídas e não perceberão essa vinda do Senhor. Então, esse tempo do Advento, que é um tempo de nós prepararmos o nosso coração,
ver algumas coisas que nós precisamos mudar em nossa vida. Nós iniciamos hoje um novo ano litúrgico, um ano A, um ano vocacional, para que, iniciando hoje na igreja, um novo ano litúrgico 2023, né, que nós vamos encerrar no próximo ano, né, já com a festa de Cristo Rei. Então, é tempo de nós preparar o nosso coração, né, iniciando agora com o nascimento de Jesus, fazendo assim essa memória, renovar a nossa esperança. É um tempo novo. Por isso que esse tempo da Advento, essas 4 semanas que nós assim vamos estar refletindo, com a coroa do Advento que traz todo o seu símbolo, com as 4 velas que hoje acendemos, a vela verde da esperança. Diante de tantas coisas que vai acontecendo no mundo, nós nunca devemos perder a esperança, porque aquela esperança é aquela que nós devemos ter, a esperança de um mundo melhor, em que nós vivemos assim tantas coisas que vai acontecer no mundo e o ser humano ainda não entendeu, muitos ainda não entenderam, né, que a salvação na eternidade é mais importante do que viver apenas as coisas aqui terrenas, vivendo a indiferença, a guerra, querendo as coisas só para si. Quando nós pensamos dessa forma egoísta, o mundo agindo assim, muitos sofrem por fome, violência, guerra, né? E poucos que têm e vivem uma vida assim confortável. Então, é um tempo de nós refletir a nossa vida, a nossa caminhada. Então, o ser humano, se quisesse por sua vontade de que esse mundo fosse melhor para todos, seria. Em alguns lugares tem condições de vida muito boas, mas também tem a pobreza do lado também, muito grande. Porque o egoísmo de muitos faz com que muitas pessoas sofram. Se houvesse assim mais partilha, mais amor, esse mundo seria melhor. Então Jesus, quando ele vinha na sua segunda vinda, para assim resgatar, levar aqueles que caminharam com fé e guardaram fé, afastaram-se das coisas que nos levam à perdição. Então, para alcançar a salvação é preciso mudar as atitudes, né? Então, a esperança que nós temos desse mundo ser melhor, porque tem condições de que o ser humano tornar esse lugar melhor para todos. Mas enquanto alguns só pensam em si próprio, no seu próprio interesse, há essa diferença. Mas para Deus, Deus não olha dessa forma, como Jesus contou. Daqueles que estarão trabalhando, daqueles que serão levados e daqueles que serão deixados. Que nós caminhemos a nossa vida, à luz do Espírito Santo para nos iluminar, para que busquemos sempre viver as coisas que Jesus nos deixou, os ensinamentos aos discípulos que chega até nós, para que nós não sejamos deixados, mas estejamos entre os seus eleitos. Então, esse tempo do Advento, o tempo de nós refletirmos a nossa caminhada, como que está, como que nós estamos aqui vivendo, aonde nós pretendemos chegar, como está a minha convivência com os irmãos, com a diferença, com aquele que pensa diferente, com aquele que age diferente. Como que eu estou fazendo também para ajudar aqueles que ainda não encontraram a luz, estão ainda perdidos, que necessitam de ajuda para, assim, uma orientação para buscar a Jesus. Nós vivemos tempo que as pessoas, assim, não têm muito tolerado aquilo que é diferente, o que pensa diferente, e leva, assim, para uma forma e trata o outro como um adversário. Então, como diz na profecia do profeta Isaías, deixar as armas da destruição, da indiferença, e transformar no amor. Transformar naquilo que constrói, assim, a sociedade em que as pessoas, todos juntos, podemos dar as mãos e não ver a diferença que o outro pensa. Cada um tem que respeitar a forma que o outro pensa, mas que nós, assim, agimos
da mesma forma buscamos viver bem, nos encontrar e não tornar assim diferente. Então esse mundo, ele tem jeito, a partir do momento que todas as pessoas queiram cooperar para ser um lugar melhor para todos. E que a nossa esperança renasça em nossos corações, na esperança e nos preparando para o Natal do Senhor. Que Jesus renasça, nasça na humanidade, no coração das pessoas, que renova, assim, a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.